Capítulo 22. O adolescente e os transtornos sexuais. Na fase do desenvolvimento orgânico do jovem, a glândula hipofisiária desempenha papel preponderante a fim de que ocorra o crescimento na puberdade. Essa glândula se encontra localizada na base do cérebro, a ele se ligando, por intermédio de fibras nervosas, por ocasião do amadurecimento das células, que constituem o hipotálamo, que é um centro nervoso regulador do equilíbrio. Sinais específicos são direcionados à glândula hipofisiária para que sejam liberados os hormônios que se encontram inibidos. Essa liberação produz um imediato efeito na maioria das glândulas do sistema endocrínico, tais a tireoide, a epífise adrenal, os testículos, os ovários, que se encarregam de produzir os seus hormônios, tais os androgênios, que são masculinizantes, os estrogênios, que são feminilizantes, as progestinas, específicas para proporcionar a gravidez, que desempenham um papel fundamental no crescimento e no desenvolvimento do sexo. Definem-se concomitantemente os caracteres anexos das expressões sexuais, completando as formas biológico-anatômicas e contribuindo para a identidade e a psicologia do adolescente. Cargas genéticas se manifestam e o tumulto emocional se estabelece, nem sempre de forma harmônica, dando surgimento aos conflitos que irão afetar-lhe o comportamento, gerando algumas vezes patologias graves. Fatores variados interferem nesse momento e, graças à presença da progesterona e de outros hormônios em ambos os sexos, o jovem masculino pode revelar simultaneamente tendências e eleição por atividades femininas, facultando-lhe uma conduta andrógina, o mesmo ocorrendo com a moça que se resolve por esportes que exigem força e habilidades comuns ao homem ou adota profissões de comando de ação fora do lar na competitividade do mercado de trabalho. Essa androginia tem enriquecido muitos adolescentes, auxiliando-os a desenharem um futuro e conquistá-lo, desde que não permitam ao tecido moral e social esgarçar-se nos devaneios perturbadores que empurram para o homossexualismo na sua feição promíscua. Por outro lado, os fatores psicossociais e domésticos podem levar o jovem a uma preferência psicológica e afetiva por outrem do mesmo sexo sem que se manifestem as tendências para a conduta expressa em relacionamentos profundos de intercurso desequilibrante que lhe afetem o comportamento orgânico e emocional. A frustração materna da genitora que anelava por um filho e gerou uma menina ou vice-versa, passando a cuidar do ser em formação conforme houvera preferido recebê-lo, pode contribuir para que se instale uma distonia entre a forma e a psicologia da criança, mais tarde adolescente, engendrando mecanismo de fuga para a incorporação da personalidade que lhe foi projetada, e não lhe corresponde à forma física. Nesse capítulo, ainda tem destaque a preferência doentia da supermãe, as atitudes da mãe castradora, do pai arbitrário ou negligente que interferem no desenvolvimento do filho, imprimindo-lhe no inconsciente imagens falsas da realidade, que ressumam na adolescência em forma de desidentificação sexual, dando lugar aos conflitos, à insegurança quanto à sua capacidade de relacionamento equilibrado e estável sem as preferências e opções homossexuais ou bissexuais, ou ainda sadomasoquistas ou mesmo patológicas em geral. Aprofundando mais a sonda nas psicogêneses do homo e do bissexualismo, o espírito em si mesmo é sempre o modelador da sua organização através do corpo intermediário, o perispírito, que plasmou uma anatomia corretora para os desmandos pretéritos na área do sexo, preservando a psicologia anterior, portanto diferente da anatomia. O homem tirano e pervertido que explorou mulheres, que as submeteu às suas paixões lúbricas e as infelicitou, por necessidade de evolução recomeça no corpo com a forma feminina e as aptidões psicológicas masculinas. Da mesma maneira, a mulher que viveu da sensualidade e da perversão, havendo contribuído para sofrimentos nos lares equilibrados ou produzido dilacerações nas almas, renasce no corpo masculino com as matrizes psicológicas femininas ou em dificuldade de identificação sexual. Vemo-los na infância, desde os primeiros instantes do seu desenvolvimento, revelando interesse, usando roupas e apresentando ademanes do sexo oposto ao seu, e ao crescerem demonstrando maior soma de caracteres divergentes, inclusive na área da afetividade. Nenhuma restrição a essas manifestações perfeitamente naturais no decorrer do desenvolvimento e conquista evolutiva, passando pelas várias expressões da forma orgânica no sexo, a fim de somarem os valores significados de um como os de outro, anima e anitinus, yang e yin, no processo de formação de um ser ideal, harmônico, saudável.
na atualidade, também contribui largamente para a opção sexual, em oposição à própria polaridade, a bem urdida propaganda apresentada pela mídia que alcança o adolescente em indecisão ou em insegurança, direcionando-o para condutas homo e bissexual, ou outras denominadas pervertidas que caracterizam estados psicopatológicos. Ainda poderíamos recorrer à iniciação, quando adultos perversos, doentes estupram ou desviam a atenção sexual do jovem em formação, empurrando-o para comportamentos alienados, em flagrante violência à sua liberdade de conduta. Lamentavelmente, o uso indevido e alucinante do sexo irresponsável, em qualquer expressão na qual se apresente, responde por sérios distúrbios que assolam o organismo social, desajustando as criaturas que se movimentam, estranhas, caricatas, ridículas, umas alienadas, outras não se contabilizando. Aquelas que fogem para a depressão, o alcoolismo, as drogas aditivas, em decorrência das distonias sexuais que não conseguem superar. Urge criar-se no adolescente a mentalidade do amor em relação à vida e, especificamente ao sexo, fez-se a sua complexidade, a sua função e finalidade, fundamentais na existência humana, procedente dos instintos agressivos e reprodutores por onde transitou. O psiquismo, em largo período, ao humanizar-se, sofre o pesado ônus dos automatismos que a razão cumpre administrar e canalizar para os futuros cometimentos da iluminação interior, diante de qualquer distúrbio sexual ou mesmo da harmônica polaridade. Antes de o adolescente ou mesmo o adulto se permitirem o uso, a ação promíscua ou abusiva, pergunte-se ao amor que fazer e como realizá-lo, e o amor responderá: não faça a outrem o que não gostaria que ele lhe fizesse, nem tampouco se faça a si mesmo, fruindo hoje um prazer fugaz que resulta em um largo despertar entre danos prolongados. Capítulo 23. O adolescente e o problema das drogas. Entre os impedimentos para a autoidentificação, no período da adolescência destaca-se a rejeição, caracterizado pelo abandono a que se sente relegado o jovem no lar. Esse estigma o acompanha na escola, no grupo social, em toda parte, tornando-o tão amargurado quão infeliz. Sentindo-se impossibilitado de autorrealizar-se, o adolescente que vem de uma infância de desprezo, foge para dentro de si, rebelando-se contra a vida que é a projeção inconsciente da família desestruturada contra todos, que é uma verdadeira desdita. Daí ao desequilíbrio na desarmonia psicológica em que se encontra é um passo. Os exemplos domésticos, decorrentes de pais que se habituaram a usar medicamentos sob qualquer pretexto, especialmente Valium e Librium, como buscas de equilíbrio, de repouso, oferecem aos filhos estímulos negativos de resistência para enfrentar desafios e dificuldades de toda a natureza, demonstrando incapacidade para suportar esses problemas sem a ajuda de mecanismos químicos ingeridos, abrem espaço na mente da prole para que, ante dificuldades, fuja para os recantos da cultura das drogas que permanece em voga. Por outro lado, a exuberante propaganda a respeito dos indivíduos que vivem buscando remédios para quaisquer pequenos achaques, sem o menor esforço para vencê-los através dos recursos mentais e atividades diferenciadas, produz estímulos nas mentes jovens para que façam o mesmo e se utilizem de outro tipo de drogas, aquelas que se transformaram em epidemia, que avassala a sociedade e ameaça de violência e loucura. O alcoolismo desenfreado sob disfarce de bebidas sociais, levando os indivíduos a estados degenerativos, a perturbações de vária ordem, torna-se fator predisponente para as famílias seguirem o mesmo exemplo, particularmente os filhos sem estrutura de comportamento saudável. O tabagismo destruidor, inveterado, responde pelas enfermidades graves do aparelho respiratório, criando dependência irrefriável, transformando-se em estímulo nas mentes juvenis para a usança de tais bengalas psicológicas que são porta de acesso a outras substâncias químicas mais perturbadoras. A utilização da maconha, sob a justificativa de não ser aditiva, apresentada como de consequências suaves e sem perigo de maiores prejuízos, com muita propriedade, também denominada erva do diabo, cria no organismo estados de dependência que facultarão a utilização de outras substâncias mais pesadas que dão acesso à loucura, ao crime, em desesperadas deserções da realidade, na busca de alívio para a pressão angustiante e devoradora da paz. Todas essas drogas tornam-se convite soluções para os jovens desequipados de discernimento que se lhes entregam inermes, tombando quase irremissivelmente nos seus vapores venenosos e destruidores que só a muito custo conseguem superar, após exaustivos tratamentos e esforço hercúleo.
Os conflitos, de qualquer natureza, constituem os motivos de apresentação falsa para que o indivíduo se atire ao uso e abuso de substâncias perturbadoras, hoje ampliadas com os barbitúricos, a heroína, a cocaína, o crack e outros opiáceos. E não faltam conflitos na criatura humana, principalmente no jovem que, além dos fatores de perturbação referidos, sofre a pressão dos companheiros, dos traficantes que se encontram nos seus grupos sociais com o fim de os aliciar, a rebelião contra os pais como forma de vingança e de liberdade, a fuga das pressões da vida que lhe parece insuportável, o distúrbio emocional, entre os quais se destacam os de natureza sexual. A educação no lar e na escola constitui o valioso recurso psicoterapêutico preventivo em relação a todos os tipos de drogas e substâncias aditivas, desvios comportamentais e sociais, bengalas psicológicas e outros derivativos. A estruturação psicológica do ser é o recurso de segurança para o enfrentamento de todos os problemas que constituem a existência terrena, realizando-se em plenitude, na busca dos objetivos essenciais da vida e aqueles que são consequências dos primeiros, quando se está desperto para as finalidades existenciais que conduzem à autorrealização, à autoidentificação. Todos os problemas são enfrentados com naturalidade e paz, porquanto ninguém amadurece psicologicamente sem as lutas que fortalecem os valores aceitos e propõem novas metas a conquistar. Os mecanismos de fuga pelas drogas normalmente produzem esquecimento, fugas temporárias ou sentimento de maior apreciação da simples beleza do mundo, o que é de duração efêmera, deixando pesadas marcas na emoção e na conduta, no psiquismo e no soma, fazendo desmoronar todas as construções da fantasia e do desequilíbrio. É indispensável oferecer ao jovem valores que resistam aos desafios do cotidiano, preparando-o para os saudáveis relacionamentos sociais, evitando que permaneça em isolamento que o empurrará para as fugas quase sem volta, do uso das drogas de todo tipo, pois que essas fugas são viagens para lugar nenhum. Sempre se desperta desse pesadelo com mais cansaço, mais tédio, mais amargura e saudade do que se haja experimentado, buscando se retornar a qualquer preço, destruindo a vida sob os aspectos mais variados. Por fim, deve-se considerar que a facilidade com que o jovem adquire a droga que lhe aprouver, tal a abundância que se lhe encontra ao alcance, constitui-lhe provocação e estímulo, com o objetivo de fazer a própria avaliação de resultados pela experiência pessoal, como se, para conhecer-se a gravidade, o perigo de qualquer enfermidade, fosse necessário sofrê-la, buscando-lhe a contaminação e deixando-se infectar. A curiosidade que elege determinados comportamentos desequilibradores já é sintoma de surgimento da distonia psicológica que deve ser corrigida no começo, a fim de que se seja poupado de maiores conflitos ou de viagens assinaladas por perturbações de vária ordem. Em todo esse conflito e fuga pelas drogas, o amor desempenha papel fundamental, seja no lar, na escola, no grupo social, no trabalho, em toda parte, para evitar ou corrigir o seu uso e o comprometimento negativo. O amor possui o miraculoso condão de dar segurança e resistência a todos os indivíduos, particularmente os jovens que mais necessitam de atenção, de orientação e de assistência emocional com naturalidade e ternura. Diante, portanto, do desafio das drogas, a terapia do amor, ao lado das demais especializadas, constitui recurso de urgência que não deve ser postergado a pretexto algum, sob pena de agravar-se o problema, tornando-se irreversível e de efeitos destruidores.